Vamos dar início, né? O Naldinho me autorizou aqui a iniciar e ele vai entrar na sequência. Ele já está conectado aqui, como vocês podem ver, mas está concluindo lá um contato que ele está fazendo para entrar, para abrir o microfone e começar a fazer a fala dele aqui, a apresentação. Ele pediu para a gente dar início, iniciar a apresentação e, na sequência, ele entra e aí a gente vai conversando o que ele vai fazer, a explanação dele. Eu vou dividir a tela com vocês para que a gente possa seguir aqui um roteiro dessa apresentação de hoje. Que tem por objetivo falar sobre a transferência do ICMS, aos municípios, né? Nós estamos fazendo um estudo de conformidade para a Federação dos Municípios e o objetivo nosso aqui hoje é fazer uma apresentação de uma primeira etapa desse estudo, onde a gente vai... onde a gente vai apresentar os primeiros resultados do trabalho que a FEBURNE nos encomendou, né? Em primeiro lugar, eu quero fazer aqui uma rápida retrospectiva, um histórico, né? Nós temos um envolvimento com esse assunto de ICMS já de bastante tempo. Essa aqui é uma revista de RN Econômico, uma revista já extinta no Rio Grande do Norte, mas uma revista que era bastante importante, falar da economia do Estado, onde nós tivemos aí uma matéria, uma reportagem falando exatamente sobre uma proposta de 1995, em que nós defendíamos, nesse caso eu estava com a Associação dos Municípios do Oeste do Rio Grande do Norte, a AMORN, defendendo uma ampliação, uma redefinição do repasse de ICMS para os municípios. Depois disso, nós participamos de algumas ações de recuperação de receitas junto à Petrobras, aqui já representando o governo do Estado do Rio Grande do Norte. O que nós vamos tratando é da participação dos municípios nas receitas do Estado, né? É um dispositivo constitucional, um mandamento constitucional, que os senhores sabem, o artigo 158 da Constituição Federal diz que pertencem aos municípios. Essa palavra é muito importante, porque ela faz bastante diferença nessa discussão que nós estamos tendo, que pertencem aos municípios 25% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadoria e sobre as prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal de comunicações. Ele diz ainda que, no parágrafo único, que as parcelas de receita pertencente aos municípios, sempre esse termo pertencente aos municípios, mencionado no inciso 4, serão creditados conforme os seguintes critérios: 3/4, ou seja, 75%, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços realizadas em seus territórios, né, o chamado valor adicionado fiscal, e até 1/4 de acordo com o que dispuser a lei estadual, ou, no caso, dos territórios da lei federal. O que é que está dizendo aí? Que a Constituição diz, 25% de tudo que o Estado arrecada de ICMS vai para os municípios, desses 25%, 3/4, ou seja, 75%, deve ser entregue de acordo com essa atividade econômica do município, né, com que o município produz e comercializa, enfim. E 25%, cada estado pode ter uma lei dizendo qual é o critério de distribuição, de rateio desses 25% entre os municípios, né? E o Rio Grande do Norte, durante muitos anos, não tinha nenhuma lei definindo como deveria ser a entrega desses 25% que é permitido pela lei, pela Constituição. Então, 100% do que era distribuído entre os municípios, 100% do ICMS, da participação dos municípios no ICMS, era distribuída sem outro critério que não fosse a atividade econômica dos municípios. Isso fazia com que muitos municípios pequenininhos recebessem quase nada. Eu lembro ainda, na época em que eu atuava na prefeitura, meu pai chegou a ser prefeito, a receita de ICMS era uma coisa realmente ínfima, é como se fosse hoje, sei lá, 5, 10 mil reais por mês.
porque o critério era único e exclusivamente o de atividade econômica. Então, aqui segue a Lei Complementar 63, uma lei federal que regulamenta esse dispositivo do artigo 158 da Constituição Federal, né? E eis que o Estado do Rio Grande do Norte, depois de um bom tempo e com base naquela movimentação que nós fizemos ali, que está na capa da revista RN Econômico, que eu mostrei atrás, depois de uma certa mobilização dos prefeitos na época, em 1995, foi criada uma lei em que o Estado definia a distribuição dos 25% que pertencem aos municípios, né, do repasse aos municípios. Essa lei foi de 95, e quando foi em 2007, houve uma segunda lei alterando aquela lei de 95, não, 97. Quando foi em 2007, 10 anos depois, houve uma outra lei, 30 de dezembro de 2007, essa lei 9.277, que estabeleceu os critérios, como critérios, isso aqui, 75% de acordo com a atividade econômica, que não pode mudar, mas o restante vai 5% mediante a aplicação dos índices resultantes da relação percentual entre a população do município e do Estado, ou seja, de acordo com a população de cada município. 15% distribuído equitativamente entre todos os municípios, ou seja, dos 25% que o Estado repassa do ICMS, 15% é entregue a todos os municípios de forma igualitária. Isso aqui é uma coisa que beneficia, sobretudo, os pequenos municípios. Isso aqui é uma coisa também que homenageia o chamado princípio distributivo dos impostos, né? Os impostos, eles têm sempre um princípio distributivo, que quer dizer o quê? Que é privilegiar os que têm menos, né? A política de desenvolvimento, de equilíbrio do desenvolvimento regional. Não é porque o município produz menos que ele deve ser esquecido. Se ele produz menos é porque falta estrutura, falta apoio, falta condições para ele se desenvolver. Então, o princípio distributivo diz, vamos pegar um pouco de quem tem mais para dar a quem tem menos, né? Há quem chame até isso de lei Robin Hood, né? De tirar um pouco de quem tem mais para quem tem menos. Mas isso, na verdade, é um princípio distributivo dos impostos, né? A função social dos impostos, de você utilizar mecanismos fiscais tributários para incentivar o desenvolvimento onde ele não existe, onde ele é mais precário. Então, esse inciso terceiro, ele vem com esse sentido, com esse espírito, né, distributivo. Por isso que ele dá mais a municípios 15% de forma igualitária. Natal, o Viçosa, o Lucrécia recebem, nesse quesito, a mesma coisa, o mesmo valor, para que os pequenos possam um dia ser grandes. E 5%, finalmente, deixa eu voltar aqui, passei. 5%, finalmente, entregue de acordo com a aplicação da área territorial do município. Bom, isso aí pelo menos ajuda os prefeitos que têm um município muito grande, como é o caso de Santana do Matos, pelo menos pagar o transporte escolar do monte de comunidade que ele tem que fazer. Esta lei, ela está em plena vigência, né? E ela, então, regulamenta o repasse do ICMS entre os municípios. Mas, como eu disse, ela modifica uma lei que foi de 1997, a primeira lei estadual, que tratou dessa repartição, e, na época, os percentuais eram 80% do valor adicionado, 10% pela população e 10% distribuído de forma equitativa, né? Na época, essa foi uma luta da qual eu participei, volto a lembrar, como dirigente, secretário executivo da MOR, nós fizemos essa proposição, elaborei esse projeto de lei, isso bateu na Assembleia, foram muitas idas e vindas. O quesito inicial previa uma distribuição um pouco mais criteriosa, mais sofisticada, envolvendo número de estudantes, de alunos, vagas de escola, leitos de hospital, coisas do tipo, mas aí na época disseram, não, vamos simplificar para a gente conseguir aprovar de uma maneira mais objetiva, e aí a gente conseguiu aprovar nessa época esses índices que estão aí, população 10%, distribuição equitativa 10%, sendo que isso foi alterado pela nova lei, que é esses índices que eu já falei. Bom, os municípios, eles têm necessidade, poder, dever e, hoje em dia, facilidade para fiscalizar e acompanhar as suas receitas.
todas as suas receitas, né? Primeiro, por que o município tem necessidade de fiscalizar suas receitas? Por quê? Primeiro, vamos analisar. As receitas municipais elas vêm de duas fontes. Uma é arrecadação própria, PTU, ISS, por aí vai. A outra fonte são das transferências constitucionais, FPM, ICMS, IPVA e por aí e assim por diante. Quando você faz, em relação às suas receitas próprias, os municípios têm uma estrutura de fiscalização e faz um esforço enorme e permanente de melhoria da arrecadação, né? Cria uma secretaria só para isso, Secretaria Municipal de Tributação, ou Secretaria de Fazenda, ou Secretaria de Finanças, que faz a parte tributária. Ou seja, nas receitas próprias, você tem uma estrutura gigantesca para acompanhar, para fiscalizar, para ver se não está faltando, alguém deixou de pagar um centavo, se alguém atrasou, multando, autuando, inscrevendo em dívida ativa, ou seja, você faz um esforço enorme para cuidar da sua arrecadação própria. Só que qual é o esforço que você faz para cuidar das suas transferências constitucionais? Muitas vezes, na maioria dos municípios aqui do nosso estado, a maior fonte de receita nem é a arrecadação própria, né? A arrecadação própria, às vezes, responde por 20%, 30%, às vezes até 10% do conjunto das receitas. O resto, a maior parte é transferência. Então, seguindo a lógica, para a arrecadação própria, eu boto um batalhão para correr atrás. Na transferência constitucional, quem é que vai? Quem é que olha? Quem é que analisa? Quem é que fiscaliza? Quem é que confere? Na maioria das vezes, ninguém. E por que isso acontece? Né? Mesmo sabendo que as receitas de transferência também necessitam de fiscalização, precisa de controle, precisa de acompanhamento da parte interessada, que são os municípios. Isso é muito básico. Se você vende alguma coisa a alguém, ou se você pede a alguém para levar uma quantia, uma encomenda e entregar em algum lugar, na hora que se repassa um valor de uma mão para outra, o que é que você faz? Basicamente, né, é conferir, verificar. Se eu estou entregando aqui R$1.000, você conta se você está recebendo os R$1.000 para não ter diferença, não ter problema, não ter esquecimento, só para checar. A mesma coisa, eu transferi aí para a sua conta agora R$500 para você comprar uma encomenda para mim. O que é que você olha? Você faz, você confere se aquele depósito está na sua conta. Isso é básico, qualquer pessoa faz isso em qualquer momento quando se mexe com dinheiro. No entanto, e é por isso que as receitas de transferência também precisam ser conferidas, né? Não é porque é uma transferência do Estado que os municípios vão receber o que vier e acabou, e aquilo fica valendo, o que chegou, tá bom, não vou nem questionar. Primeiro porque aquilo não é uma dádiva, o Estado não está lhe dando nada, aquilo é uma participação da receita do município no Estado, constitucional, aquilo pertence ao município, né? Agora, você faz isso, os prefeitos deixam dessa forma esse estado de coisas, porque se supõe que os valores repassados pelo Estado, ICMS, assim pela Petrobras, ANP de royalties, assim como o FPM do governo federal, etc., se supõe que esses valores estão absolutamente corretos, sem qualquer erro, sem qualquer distorção, já que os órgãos repassadores são insuspeitos. Eles são insuspeitos. É isso? Realmente, os órgãos repassadores podem ser insuspeitos. São governos do Estado, são órgãos oficiais, são poderes. Eles podem ser insuspeitos, mas eles não são perfeitos. E aqui é onde está o problema. Eles podem ser insuspeitos, mas não são perfeitos. Ninguém é perfeito. Começa por aí. E, nem não sendo perfeitos, eles são passíveis de erros. Erros de quê? Erro de cálculo, erro de apuração, erro na formação de índices. O que não falta é erro nesse tipo de coisa, tanto no plano estadual quanto no plano federal. Ora, se no plano federal tem, alguns anos atrás o TCU identificou que a União estava repassando a menor para municípios, o Fundo de Participação, deixando de incluir algumas verbas, algumas parcelas, e quando viu isso, obrigou a União, e viu de forma espontânea, depois de muitos anos, foi que na análise da prestação de contas, um técnico lá foi lá e fez uma conferência e encontrou um erro da União, do Ministério da Fazenda, do Tesouro Nacional, um órgão de elite
do setor público brasileiro. E aí eles mandaram repassar, ressarcir, mas os prefeitos não sequer tomaram conhecimento disso, porque acham que tudo que vem está correto, né? Nós estamos analisando aqui, dizendo que nem sempre é assim. E é por isso que não custa nada verificar, não custa nada conferir, não custa nada checar se aquelas informações, se os dados, se aqueles valores estão realmente corretos. Os órgãos de controle e fiscalização, via de regra, são sobrecarregados, né? E nesses casos, eles atuam mais sob demanda, quando provocado. Ou seja, você pode dizer, não, mas tem o Tribunal de Contas, aí que é quem faz esse controle, a fiscalização, ok. Só que o Tribunal de Contas, a gente sabe que os tribunais de contas, em geral, são órgãos altamente sobrecarregados. Eles levam tempo para concluir análise de prestação de contas, para emitir parecer, enfim. E geralmente eles atuam sob demanda, ou seja, se eles são provocados, se alguém pede a eles para verificar alguma coisa, fazer uma auditoria, eles vão lá e fazem. Mas se ninguém pedir, eles vão deixando, né, vão seguindo a sua rotina. Então, isso tudo para dizer o quê? Que torna-se fundamental que os municípios fiscalizem e acompanhem todas as suas receitas, né? Inclusive as receitas de transferência. E isso é necessário, e é direito, e é dever do município fazer. Tanto de forma colegiada, quanto de forma individual. Colegiada através das associações, federações dos municípios, que é o que nós estamos fazendo aqui e agora. É o que o presidente Naldinho está fazendo aqui e agora. Mobilizando a Federação dos Municípios para fazer esse estudo, essa análise de conformidade do ICMS, da transferência do ICMS para o Estado. Mas também de forma individual, porque, além a Federação dos Municípios vai fazer uma análise mais genérica, né? Mais geral. A parte mais específica, o valor efetivamente que deve ser repassado individualmente para cada município, isso aí cada prefeitura deve fazer. Então, só para a gente entender, quem é que fiscaliza e acompanha as transferências federais? O FPM, etc. Tribunal de Contas da União, Confederação Nacional dos Municípios, Frente Nacional de Prefeitos e prefeituras. No caso, geralmente, as maiores, né? Tem mais estrutura para isso. E quem é que fiscaliza e acompanha as transferências estaduais? Se o TCU é quem faz as federais, o TCE é quem faz as estaduais. Se a Confederação Nacional, a CNM, fiscaliza lá em Brasília as transferências federais, cabe à FEMURNE fazê-lo no plano estadual, assim como cabe também às prefeituras verificar essas transferências estaduais. Então, nós falamos sobre a necessidade que os municípios têm de fiscalizar suas transferências, suas receitas de transferência. Agora, nós vamos olhar aqui sobre se os municípios têm esse poder. Uma coisa é a gente saber que Naldinho está entrando agora aqui na sala, eu vou já adicioná-lo. Aqui. Deixa eu adicionar aqui participantes. Ok. Pronto, Naldinho, você está aí com a gente aqui na sala. Todos os demais, temos hoje cerca de 43 participantes, prefeitos, assessores, secretários, uma boa participação. E agora você, Thaís, quer falar alguma coisa agora? Eu sigo e você fala após a palestra. Não, você pode continuar, Wagner. Pode continuar, viu? Ok, presidente. Obrigado. Vamos em frente. Então, como eu estava dizendo, analisamos que os municípios têm a necessidade de fiscalizar. Agora, vamos ver se os municípios têm esse poder de fazer essa fiscalização, né? A Lei Complementar /90,
essa lei federal complementar, diz no seu artigo 3º, parágrafo 5º, textualmente o seguinte: os prefeitos municipais, as associações de municípios e seus representantes terão livre acesso às informações e documentos utilizados pelos estados no cálculo do valor adicionado, sendo vedado a estes omitir quaisquer dados ou critérios, ou dificultar ou impedir aqueles no acompanhamento dos cálculos. Então, está aqui o poder que é dado pela lei federal, artigo 3º, parágrafo 5º da lei 63/90, o poder que é dado não só aos prefeitos, mas às associações de municípios, né? No caso aqui a FEMURN, o direito ao livre acesso às informações, documentos utilizados para calcular o valor adicionado, sendo vedado a eles omitir quaisquer dados ou critérios ou dificultar, impedir aqueles no acompanhamento dos cálculos. Então, assim, hoje em dia, a própria lei de acesso à informação, a lei da transparência, dá a qualquer cidadão, a qualquer tempo, o poder de pedir informações, verificar informações, fiscalizar as atividades e as contas de qualquer ente público, inclusive do Estado. Então, isso já é um direito, vamos dizer assim, abrangente, existente hoje, presente hoje no nosso ordenamento jurídico. Mas, se a gente quiser ter algo mais específico, nós temos aqui textualmente essa permissão dada pela lei para que os municípios possam acompanhar, né, ter acesso a todas as informações. Então, não há que se preocupar. Será que se eu chegar lá na Secretaria de Tributação e pedir para olhar como é que está sendo feito aqui esse levantamento, esses dados, o tratamento dos dados aqui que define quanto meu município vai receber de ICMS, será que eles vão me mostrar isso? Vão me disponibilizar? Eu posso ter acesso às bases, ao banco de dados que eles têm? Está aqui, a lei está dizendo que sim, e que é vedado ao Estado impedir isso. Então, se nós estamos ou não exercendo esse direito, é outra história, mas o direito existe. Ainda na Lei 63/90, artigo 3º, parágrafo 7º, os prefeitos e associações ou seus representantes poderão impugnar, no prazo de 30 dias, contados da sua publicação, os dados e os índices de que trata o parágrafo anterior, sem prejuízo das ações cíveis e criminais cabíveis. Né? Isso está dizendo o quê? Que se alguém dificultar ou impedir ou não der direito, ou cometer algum erro, alguma falha dolosa, que seja na definição desses índices, não só os prefeitos, como as associações podem fazer essa impugnação. Bom, então nós vimos que os municípios têm a necessidade, têm o poder, né? E agora vamos ver se eles têm facilidade para isso. A facilidade, a possibilidade prática de fiscalizar. Porque antes você já tinha a necessidade, você tinha o poder, mas como é que eu faço para um município pequeno, lá do interior, e olhar, né, um calhamaço de papel, de informação, de documento, de planilha, lá dentro da Secretaria de Tributação, para ver se realmente esse dinheiro que eu recebi essa semana está correto, está errado, se o dinheiro que eu estou recebendo aqui, definido com o meu índice desse ano, está de acordo ou não está. Como é que eu faço isso? É uma dificuldade tão grande que não vale a pena, não tenho como fazer. Então, esse talvez fosse, até aqui, o maior de todos os empecilhos. Não era só a questão do desconhecimento da lei, do poder que tem de fiscalizar, mas a operacionalidade, ou a operacionalização desse acompanhamento, dessa fiscalização, que era realmente uma coisa difícil de se fazer, porque você chegasse lá, o Estado ia dizer, está ali, ó, tem um monte de papel ali, está ali 25 caixas de papel, de pasta, vai lá e fiscaliza. Os relatórios estão tudo aí, balanço, demonstrativos, relatório de arrecadação, informativos dos contribuintes das empresas do valor adicionado fiscal, entrada, saída da mercadoria, está lá, fiscaliza. Quanto tempo você ia levar para fazer essa fiscalização? Né? Então, não era uma coisa simples, realmente. Isso talvez fosse o grande empecilho. Acontece que o mundo mudou e, atualmente, estamos na era digital, e existem tecnologias, né, de data science, que são as ciências de dados, por exemplo, que facilitam o acesso e o tratamento de dados em tempo real para aferição precisa de valores arrecadados e de índices de repasse por cada município. Então, não é mais necessário você mandar alguém via Natal, passar dias dentro de uma sala, olhando papel, caixa de papel, pasta, relatório, planilha, não, nada disso.
Esses dados estão hoje num lugar chamado nuvem, ou seja, eles estão em todo lugar. Basta você saber ter acesso a esses dados, baixar esses dados, fazer tratamento, fazer cruzamento e localizar a informação que você precisa, que é quanto é que o Estado arrecadou, quanto foi que foi repassado para os municípios, como é que foi feita a composição do índice, quais foram os valores que foram considerados, né, as informações de cada município, o que é que foi arrecadado, quanto é que o meu município teve de movimentação econômica. Esses dados já existem, né, e estão disponíveis. E, além disso, que nós temos direito a ter acesso a eles. Nós, que eu digo, municípios, prefeitura e federação dos municípios. Ok? E isso, então, é onde a gente entra. É aqui onde, como se diz, onde a gente vai, onde a onça bebe a água, que a gente tem hoje essa possibilidade de ter essas informações, tratá-las e dar um resultado, puxar um resultado real. Quando nós estamos aqui conversando nessa nossa conferência, tem algumas, apesar da crise, da dificuldade da pandemia, mas tem nesse momento alguém vendendo ou comprando alguma coisa em vários lugares do estado do Rio Grande do Norte. E na hora que isso está acontecendo, os servidores, os computadores da Secretaria de Tributação, né, que ficam aqui no Centro Administrativo do Estado, estão recebendo registros informando o que é que foi comprado, aonde foi comprado, quanto custou, quem comprou e quem vendeu. E essa informação tem valor para os municípios, porque é com base nelas que os municípios vão saber, vão ter direito a mais ou menos, receber mais ou menos dinheiro para bancar saúde, hospital, escola e assim por diante. Então, veja como as coisas são, né? Você tem ali um dado que vai impactar no valor que cada prefeitura recebe, e esse dado ele está disponível. No entanto, eu não estou utilizando ele para fazer uma conferência se o valor que eu recebo está correto ou não, né? Mais na frente a gente vai falar melhor sobre isso. Como eu disse, a Secretaria de Tributação do Estado e em todo lugar, eles se modernizaram, né? Os fiscos se modernizou. Hoje tem a nota fiscal eletrônica, tem a escrituração fiscal digital, né? Que é o SPED. O acesso aos dados permite verificar se o repasse aos municípios é condizente com a arrecadação do Estado, se o índice de participação dos municípios, o IPM, de cada município é condizente com a sua real movimentação econômica, né? E permite, sobretudo, que a gente verifique se está havendo distorções, cujos exemplos eu vou dar agora, que eu chamo de distorções possíveis. Nós não estamos, nesse momento, ainda afirmando que essas distorções que eu vou apresentar, elas estão existindo. Isso vai ser a segunda etapa do estudo, porque nós estamos apresentando a primeira, para fazer essa explanação que eu estou fazendo. Ato contínuo, o presidente Naldinho vai encaminhar para a governadora e para o secretário de Tributação, para o secretário de Planejamento e Finanças, uma série a Procuradoria-Geral do Estado, assim por diante, uma série de requerimentos, de informações, de acesso aos dados, para que a gente, então, possa trazer um dado concreto a respeito dessas questões que eu vou mostrar. Mas nós já temos aqui como indicação, como indício, né, como possibilidade de estarem havendo as seguintes distorções. Essas distorções, elas são de duas naturezas, elas ocorrem em duas dimensões. Uma, no repasse do Estado para os municípios, ou seja, a distorção pode fazer com que o Estado repasse aos municípios menos do que deveria. Digamos que o Estado também repassasse mais do que deveria, né? Já que é uma distorção aleatória, poderia até implicar também, resultar também no contrário, o Estado repassar além do que deveria. Só que, infelizmente, a má notícia para todos os municípios é que isso nunca acontece. Sempre as distorções são para repassar a menor. Mas, enfim, a primeira delas é no repasse entre estados e municípios. Então, é uma questão que vai opor o conjunto dos municípios ao Estado. De um lado o Estado, do outro o conjunto de municípios. Os dois vão verificar se alguém está enganando alguém nessa história. Num bom sentido, não estou falando enganando de forma dolosa, não, mas assim, está havendo distorções, está havendo erro, está havendo algum problema que esteja colocando de um lado o interesse do Estado versus o interesse dos municípios. Os municípios estão perdendo dinheiro, essa que é a verdade.
né? Essa que é a questão, aliás. Essa é a primeira dimensão. A segunda é distorções na distribuição do repasse feito pelo Estado entre os municípios. Ou seja, tem município que está recebendo mais do que devia e tem município que está recebendo menos do que devia. Ok? Então, as distorções podem ocorrer em duas esferas: no repasse do Estado para o município ou na distribuição deste repasse entre os municípios, né? Na definição dos índices de participação do município, que é o índice que define quanto cada município recebe, que é aquilo que a gente já falou. Entre as possíveis distorções, no primeiro caso, do repasse do Estado para os municípios, nós elencamos as seguintes: exclusão de valores do montante partilhado com os municípios indevidamente. Ou seja, o Estado, na hora de fazer a transferência dos 25% da sua arrecadação de ICMS para os municípios, ele deixa de incluir nessa fatia algumas verbas, algumas parcelas, de forma indevida, pelo que está na lei. Exemplo: receita da dívida ativa de origem tributária. Como nós vamos ver daqui a pouco, o Estado está deixando de repassar aos municípios receita da dívida ativa de origem tributária. Ele não inclui essa receita da dívida ativa no que é repassado aos municípios. O que mais? Juros, multas e correção monetária de caráter moratório referente a esses impostos. Também há fortes indícios de que o Estado, na hora de repassar o dinheiro dos municípios, não inclui o que ele arrecadou de juros, multas e correção. E isso ele está transgredindo a Lei Complementar 63. Outro exemplo: extinção do crédito tributário por compensação ou por transação, conforme parágrafo 1º do artigo 4º da Lei Complementar 63/90. O que é que acontece? O Estado tem alguém está devendo o Estado, o ICMS. Aí esse alguém faz uma compensação com alguma coisa que tenha a receber do Estado, né? Ou alguma transação. Eu vou dar um exemplo aqui. A COSERN, que é um dos maiores contribuintes do Estado, deve imposto ao Estado. Tem que pagar todo mês um imposto altíssimo ao Estado. A COSERN também é fornecedora de energia elétrica para o Estado. Então, o Estado cobra a COSERN e o Estado paga a COSERN. Só que, às vezes, o Estado atrasa o pagamento da COSERN. E aí a COSERN chega lá e diz assim: vamos fazer uma transação, ou uma compensação, ou um encontro de contas. Você dispensa o meu imposto, X% do imposto que eu tenho a pagar, e eu dispenso a conta que você estava me devendo. Ou seja, é um encontro de contas. Isso pode acontecer, a legislação permite em várias situações, mas, quando isso acontece, não vai ter movimentação financeira, pagamento de lá para cá, mas houve extensão do crédito tributário. E quando isso acontece, esse parágrafo 1º do artigo 4º da Lei Complementar 63/90 determina expressamente que o Estado deve pegar o valor, os 25% desse valor que foi compensado ou feita essa transação, e enviado para os municípios. Por quê? Porque o Estado é aquela coisa: você não pode fazer esse tipo de negócio com o dinheiro dos outros. Você pode fazer com a sua parte. Os 75% que é do Estado, os 25% é do município. Então, o Estado não pode pagar compensar uma conta sua com dinheiro do município. Seria uma apropriação indébita. Então, esse tipo de situação também é uma possibilidade. É possível que isso esteja ocorrendo, ou tenha ocorrido, né? E isso, portanto, é algo que nós precisamos acompanhar para verificar, identificar e ir atrás. Aí você vai dizer: essa história da dívida ativa, esse negócio desse repasse do juros, isso é de quando? É desse governo? Foi esse ano? Desde quando isso acontece? A minha experiência mostra que isso não é de agora, isso é de muito tempo. E é importante até a gente dizer: nós não estamos falando aqui sobre governo, estamos falando sobre município e Estado. Não é o governo A, o governo B, o governante A, o governante B. Municípios são instituições. E isso não é de governo A ou de governo B. Essas distorções, elas não pertencem a um determinado governo. Claro, cabe ao governo do momento, na hora que você for levar esses pleitos, esses questionamentos, essas reivindicações, cabe ao governo no momento tomar medidas.
mas não significa que seja uma coisa que foi criada agora, certo? Isso vem entra governo, sai governo, teve dado momento que mudou a legislação, que mudou isso, que mudou aquilo, que mudou a forma de contabilizar, por exemplo, a dívida ativa, os balanços antigamente, os planos de contas do setor público não diferenciava a dívida ativa se era tributária, se era de ICMS, era só dívida ativa, e assim sendo, os governos se valiam desse artifício, por assim dizer, para não se preocupar em fazer essa segregação. E aí, a receita da dívida ativa não é uma receita partilhável, entra tudo como receita da dívida ativa e ninguém passa nenhum centavo para a prefeitura. Né? De um tempo desse para cá, mudaram os planos de contas, a legislação, né? Aquelas portarias lá da Lei 4.320, e aí foi possível identificar qual é a origem da receita da dívida ativa. O que é tributário, o que não é tributário, se é de ICMS, se é de PVA. E aí, a partir disso, então, é possível o Estado, sim, a partir daí já era para o Estado já ter começado a fazer essa transferência, e, infelizmente, ao que tudo indica, isso tudo é coisa que vai ser verificado, mas ao que tudo indica, isso o Estado não vem fazendo, e não é desse governo, já é de outros governos. Outros possíveis distorções no repasse do Estado para os municípios. Erro de cálculo na apuração da transferência feita pela Secretaria de Tributação, pela Secretaria de Planejamento e até mesmo pelo Banco do Brasil. Né? É possível, na hora deles trabalham com as planilhas, naquele automático deles ali, pode ser que tenha lá um erro, um zero a mais, a menos, uma vírgula de um canto diferente, e isso causa um erro. Se ninguém olhar, o erro fica. Ok? E qual é o problema? Que não tem ninguém olhando. E esse erro pode beneficiar alguém e prejudicar alguém. Né? Geralmente é para prejudicar. Então, precisa olhar, conferir. Vamos ver isso aqui. Quanto foi? Cadê a planilha desse mês? Está aqui. Me dê os dados. Vou conferir. Pronto, está tudo certo. Não está tudo certo. Tem uma coisa aqui que está errado. Então, erros são possíveis de acontecer. Erros insuspeitos, erros não intencionais, mas eles ocorrem. Terceiro, falta de clareza e verificação dos veículos licenciados na distribuição de PVA para cada município. Esse é um dado que a gente já observou, que realmente é um problema. Os municípios, quanto é que você recebe de PVA na sua prefeitura? Metade dos veículos, do que é pago dos veículos licenciados no seu município. E cadê a lista desses veículos? E quanto eles pagaram de PVA? Quanto cada um pagou? Né? Porque o PVA varia de carro para carro. Você tem essa informação? Se tem, está ótimo. Agora, se não tem, você precisa ir atrás. Para quê? Para conferir que se o que caiu na conta da prefeitura está condizente com a informação que você levantou. Então, isso também precisa ser conferido, porque, de novo, aqui também tem muita possibilidade de erro. Quarto, inscrição em dívida ativa de IPVA não pago já no ano seguinte. E aí lá vai o problema. Então, se alguém deixa de pagar o IPVA, agora o Estado está inscrevendo em dívida ativa já no ano seguinte. Não está demorando anos, como ocorre, por exemplo, com outros impostos, o próprio ICMS. Não. PVA, não pagou esse ano, no próximo ano você vai para a dívida ativa. E aí, qual é o problema em ir para a dívida ativa? O problema é que quando vai para a dívida ativa, ao que tudo indica, os municípios não recebem. A receita da dívida ativa não é partilhada. Então, se alguém atrasou o IPVA, se alguém pagou IPVA esse ano, metade desse dinheiro vai para a prefeitura. Mas se alguém atrasou, esse PVA, essa cobrança vai para a dívida ativa, a pessoa vai pagar, porque vai estar lá negativado. Aí, quando ele pagar, a prefeitura não vai receber. Ou não está recebendo, ou não, pelo que nós identificamos. Então, este é um outro problema que precisa ser verificado. A Lei 9.277, que é essa lei que diz que os estados... Isso aqui é bom para os advogados, senhores advogados, assessores jurídicos aí que estão nos ouvindo. Esse ponto é bem interessante, que essa peteca aqui vai ficar com vocês. Veja só, a Lei 9.277, parágrafo único, as parcelas de que trata o caput desse artigo, compreendendo juros e multa moratória e a correção monetária, quando arrecadados com acréscimo do imposto nele referido. O que é que esse está dizendo aqui? Essa lei estadual repete o que está na Lei 63, certo? Que mostra que, diferente do que o Estado vem fazendo, o que deve ser repassado para o município não é só o principal da arrecadação, é o principal mais juros e multas e correção monetária. Ok? Porque
Quando eu não recebo em dia e há atraso, a pessoa, quando paga, ele paga com juros e multa, né? E às vezes com correção. Então, esse valor de juros e multa e correção faz parte do imposto principal e, portanto, deve ser repassado ao município. E isso está expresso na lei, tanto na lei estadual quanto na lei federal. Então, se o Estado não está cumprindo isso, é algo grave que precisa ser resolvido imediatamente para hoje, para o futuro e também para trás. Isso é atrás do que o Estado deixou de fazer lá atrás. Ok? Mas tem uma questão que já foi motivo de discussão em tribunais, que é a seguinte, é que tem multas e multas. Tem a tal da multa moratória e tem a tal da multa punitiva. E que, a rigor, os tribunais entendem que o Estado deve sim repassar as multas, mas deve excluir delas as chamadas multas punitivas, somente as multas moratórias. Estou falando isso para a gente aprofundar um pouco mais, embora saibamos que até aqui o que nós temos levantado é que o Estado não está passando nem moratória nem punitivo. Mas na hora de debater isso, claro que vai haver essa questão da separação do tipo de multa. Essa multa é moratória, deve ir para o município. Essa punitiva não deve ir. Para lembrá-los, aos que talvez não sejam da área jurídica, para entender o que é multa moratória e o que é multa punitiva. A moratória é aquela, como o próprio nome diz, decorrente de atraso. Eu declarei, eu informei a minha atividade, o meu movimento, as notas fiscais foram emitidas, tudo certo, mas eu não pude pagar. Então, atrasei e aí incidiu multa. Essa multa é moratória, ok? E multa punitiva? Aí não, é diferente. É quando há uma má-fé do contribuinte, ou seja, ele não declarou, não informou, foi uma mercadoria apreendida, foi qualquer tipo de coisa, ou seja, foi algo que o próprio fisco, de ofício, né, identificou um imposto não pago, pago a menor, ou pago de forma errada, ou classificado de forma errada, enfim, um imposto pago a menor. Então, o fisco identificou e, sobre isso, ele puniu o contribuinte aplicando-lhe uma multa, ok? E essa multa, ela é punitiva. E, pelo que os tribunais têm decidido até aqui, estas multas punitivas não devem ser incluídas na transferência para os municípios, mas apenas essas. E aí a questão que eu chamei a atenção dos senhores assessores jurídicos e advogados é essa aqui. Ó. Interpretação do texto, da lei, da norma. Quando a gente está dizendo multa punitiva e multa moratória, nós não devemos chamar juros punitivos ou juro moratório ou correção monetária punitiva ou moratória, porque o legislador só distinguiu como repassáveis aos municípios a multa moratória. Tanto é que ele usou uma vírgula, ok? As parcelas do texto, as parcelas de que trata o caput deste artigo compreendem os juros, vírgula. A multa moratória, aí ele atribuiu a condição de moratória apenas à multa e a correção monetária. Uma conjunção aditiva aí. E a correção monetária. Então, fica bem claro, ok? Deixa bem claro que os juros e a correção referentes a medidas punitivas devem ser incluídos na partilha com os municípios. Por quê? Porque o legislador só deixou de fora disso, atribuindo a condição, especificando como moratória, a parcela referente à multa. Então, a pergunta que se não quer calar, o Estado vem incluindo essas parcelas de juros e correção na partilha? Até aqui, tudo indica que não, mas é algo que a gente vai verificar com o acesso aos dados. Bom, nós falamos das distorções que incidem sobre o repasse do Estado para o conjunto dos municípios, né, para os municípios. Agora vamos falar de distorções que podem ocorrer na distribuição do repasse entre os municípios, ok? Aí já é outra dimensão, é outro tipo de distorção que ocorre no rateio do recurso que é repassado pelo Estado entre os municípios, do ICMS que o Estado repassa entre os municípios. Quais são essas possíveis distorções? Erro no informativo fiscal, que é enviado pelos contribuintes, pelas empresas. Uma prática, uma metodologia muito antiga, aí 30 anos, 40 anos atrás, que funciona desse jeito, e lá para cá o mundo mudou, todo mundo é digital, hoje tudo, nós estamos aqui fazendo uma reunião, uma conferência digital, mas essa sistemática continua como era 30, 40 anos atrás. As empresas enviando
um informativo dizendo quanto entrou de mercadoria, quanto saiu, e vendo, fazendo esse valor adicionado, informando esse valor adicionado. E aí a Secretaria de Tributação pega esse informativo, compila de forma manual, muitas vezes, pelo que a gente sabe, e define a sorte dos prefeitos, das prefeituras com base nisso. Quanto vai receber durante todo o ano, ok? E aí o que é que ocorre? As empresas podem não mandar um informativo, podem mandar um informativo errado por erro mesmo de digitação, de informação, e também pode inflacionar esse informativo. Joga aí, que você... a atividade aqui foi de não sei quantos milhões. Pronto, bota um zero a mais. Pronto, aí o município passa a receber um monte de dinheiro em detrimento dos outros, só por conta disso. Isso é uma possibilidade de acontecer pelo modelo atual. Outro tipo, erro no cadastramento dos dados dos informativos fiscais, que é feito manualmente, né? Ou seja, eu recebi o informativo, eu agora vou compilar aqui, vou colocar aqui numa planilha. Eu faço isso de maneira manual hoje, estranhamente, mas é assim como era feito há 30, 40 anos atrás. E isso é passível de erro. Funcionário cansado ou apressado por alguma coisa, o telefone tocando, ele bota lá um zero a mais ou a menos, uma vírgula em um lugar diferente, ficou e acabou, porque ninguém está conferindo, ninguém vai olhar, é aquilo e acabou. Outro, 3, erro no cadastramento dos contribuintes, né? No que diz respeito, por exemplo, à localização da base tributária. É aquela velha história, tem empresa que tem um escritório em uma cidade e tem a sua operação, a sua atuação em outra cidade. Às vezes o escritório fica na capital ou numa sede do município polo da região, mas a operação é em outro. E aí, na hora que ele cadastra isso, né, como contribuinte, ele coloca o quê? O endereço do seu escritório. E a operação, quer seja exploração de petróleo, quer seja energia eólica, quer seja o que for, ou mineração, enfim, é no outro município. Mas fica contando a atividade dele, que às vezes é importante, uma atividade significativa, fica contando por um erro de identificação de cadastramento do endereço, o município onde ele tem apenas o escritório. Então, esse tipo de coisa também é passível de acontecer. Há outro, que é o erro no enquadramento da operação fora da incidência do ICMS. Tem município que tem operações que, muitas vezes, não incide ICMS, mas ele está sendo erroneamente incluído como atividade econômica daquele município e contabilizando isso no seu índice. Isso pode ser muito bom para um município, mas isso é terrível para todos os outros municípios, porque eles todos vão perder com isso. E quinto, forma de calcular, né? Forma de calcular o índice, que é aquela história da média dos dois anos anteriores. Nós verificamos que o estado aqui do Rio Grande do Norte comete um certo erro já de muito tempo nesse cálculo do índice, né, na média, porque a lei diz que você deve definir o índice do próximo ano com base nos índices dos 2 anos anteriores. Você soma o índice, você apura o índice dos 2 anos anteriores, o índice do valor adicionado, fazendo aquele cálculo da percentagem, da relação entre o valor adicionado fiscal do município e o valor adicionado fiscal do Estado, você encontra o índice. Aí faz isso do ano, no caso agora, 2020, né? Você faz isso de 18, aí você faz de 19, aí soma os dois e divide por 2. Aí você tem ali o índice para 2020. Aliás, 21. Quando chegar em 2021, se for definir o índice de 2022, você vai fazer o quê? Você vai calcular a relação entre o valor adicionado fiscal do município e o valor adicional fiscal do Estado de 2020, a mesma coisa de 2019, encontra o índice de cada um, soma os dois e divide por 2. E aí você tem o índice de 2022. Então, há indício de que o Estado está calculando isso de forma diferente, errada. Ou seja, ele está pegando o índice de um ano, o índice que já foi ponderado, que já foi resultado desse cálculo, e considerando como sendo aquele índice do ano. E não é. O índice do ano tem que ser o índice levantado por essa relação percentual entre o valor adicionado fiscal do município e o valor adicionado do Estado. Isso é uma coisa que, a rigor, não causa um prejuízo. No fim das contas, os valores vão bater, mas isso tem uma questão de fazer com que municípios que estejam
melhorando de sorte, crescendo a atividade econômica, e essa melhoria da atividade econômica se reflita no seu índice de maneira mais lenta ao longo do tempo, né? E quando ocorre o contrário, o município também que está perdendo atividade, ele tem um impacto dessa perda de atividade de forma mais lenta na sua transferência, no índice da sua transferência. Mas o certo é o certo. O certo diz que tem que ser esse que a gente acabou de falar. Bom, então nós falamos aqui das chamadas distorções possíveis. Aí você me pergunta, mas vem cá, você já conseguiu identificar alguma distorção real, alguma coisa já concreta do que está dito aí? Vamos ver. Tudo indica que sim. Ok? Pelo menos é o que nós verificamos aqui com base nos balanços, nos demonstrativos fiscais, financeiros do Estado do Rio Grande do Norte, do governo do Estado do Rio Grande do Norte. Nós não temos ainda acesso às bases de dados, que só vamos ter depois que o presidente Naldinho requisitar e o governo liberar, com base na lei, aquilo que a gente falou lá atrás. Mas, por enquanto, o que a gente pode fazer é estudar, trabalhar com as informações oficiais publicadas, os balanços que foram publicados, demonstrativos publicados até aqui. E aí nós temos na tela, não dá para você ver, que é muita coisa, só para ver, para vocês verem que nós estamos tratando com um demonstrativo do Estado, que é esse relatório resumido da execução orçamentária, demonstrativo da receita e despesa com ações e serviços públicos de saúde. Por que está de saúde? Porque esse demonstrativo ele foi enviado para aqueles CIOPs, que vocês, o município também manda, ok? Por que nós fomos buscar lá no CIOPs? Porque nós não encontramos no portal da Transparência do Estado, nós não encontramos no site da Secretaria de Tributação nenhuma informação, nenhuma informação disponível que nos desse esses dados que a gente precisa para esse ano, que deveria ter, que é outro assunto que nós vamos ter que pedir. Mas, como nós não tivemos, nós fomos saindo pescando coisas por aí, encontramos, né? É um dado oficial, mas o Estado encaminha esses balancetes para o CIOPS, e aí ele encaminha com o objetivo tão somente de verificar a questão da saúde, mas ele encaminha os dados gerais, então dá para ver tudo. E quando a gente foi olhar, referente a janeiro, abril de 2020, nós identificamos essa brincadeira aqui. Veja só, aqui é a receita de impostos, né? Então, nós temos aí um valor de ICMS arrecadado de janeiro a abril, foi 1.780 bilhões de ICMS, certo? E quando a gente calcula aqui embaixo a transferência feita para os municípios, nós verificamos que deu 445 milhões, o que corresponde exatamente a 25% daquele 1.780 informado lá em cima. O problema é que nós temos ali embaixo, ó, 5.088 que não foi incluído. Ok? E que 5.088 é esse? Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ICMS. Ou seja, parcelas que a Lei 63 diz, né, que deve ser repassado aos municípios. E que, pelo que está dito aqui, não foi. Porque o que está repassado aos municípios, se você calcular, você encontra que ele só está incidindo exatamente 25% sobre o primeiro número, que é 1.780. O que vem em seguida não está, porque se a gente somasse os dois, o percentual ficaria baixo. Então, primeira constatação. Está aí os números que aqui me referi. Além do ICMS, nós temos este valor aqui, que é o IPVA. E olha que interessante, né? O IPVA está dando até mais do que ICMS. Multa, juros, mora, dívida ativa e outros encargos do IPVA. Deu 7 milhões. Se a gente calcula os 50% do primeiro valor, que é 109, dá 54, certinho. Só que este cálculo não incluiu estes 7.126.000 que foi de multa, juros, de mora, dívida ativa e outros encargos do IPVA. Ok? É esse valor aí, 7.126.000, que não foi incluído, não foi repassado por município. É metade, no caso do IPVA é metade. Então, isso aqui já é uma constatação. Multa, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do IPVA. Então, se a gente calcular este ano, só com base nessas primeiras
informações que nós pescamos dos balanços oficiais, né? Nós levantamos com os balanços oficiais, nós identificamos isso aqui, ó. Multas, juros da dívida ativa de ICMS, né? Quanto foi e qual seria o valor, e o valor que não foi repassado, os 25% não repassados aos municípios. PVA, 7.126.000, valor não repassado aos municípios, 3.563.000. Total, 4.835.000, só nos primeiros meses desse ano. E só com base nestes primeiros dados, ok? Eu acho que isso aqui é uma ponta do iceberg, na minha visão, já identificamos aqui uma perda de quase 5 milhões de reais para os municípios. Mas o nosso trabalho com a FEMURNE envolve o ano até o ano de 2019. Nós temos que levantar até o ano de 2019. E no ano 2000, e a gente verificando o balanço, agora é o balanço, a prestação de contas anual que o governo do Estado encaminhou para o Tribunal de Contas, nós identificamos isso aqui. A mesma coisa. Valores não partilhados. Você tem um valor lá em cima de ICMS, né? De 5.564, mas quando você... Aí está aqui embaixo a divisão dele, principal, 4.173, e a parte do município, mas você vai verificar que não está incluído nas receitas do município, esses 12.579.000, esses 7 milhões aqui da dívida ativa de ICMS, ok? E esses 2 milhões que é das multas da dívida ativa de ICMS. Então, bote dinheiro. A mesma coisa com o IPVA, ok? Isso aqui, tudo aqui é 2019. O IPVA foi arrecadado 404 milhões de principal, o IPVA estadual ficou com a metade, o IPVA municipal com outra metade. Mas os juros de mora da dívida ativa do IPVA, que deu 4 milhões, quase 4 milhões, 3.993.000 e mais. A dívida ativa do IPVA principal, a própria dívida ativa, 14 milhões, e o imposto e os juros de mora da atividade, ou seja, esses juros aqui não são punitivos, são juros de mora, está expresso assim, dá 2.523.000 não foram. Nada do que está em vermelho aí foi repassado para os municípios, em que pese a lei federal complementar 63 e a própria lei estadual dizerem que devem ser repassados para o município. Pelo que está no balanço publicado pelo Estado, esses valores estão aí, é matemático, qualquer um pode calcular. Não foi repassado, não foi repartilhado. Então, vamos fazer uma conta rápida. Se a gente somar aqui o que deixou de ser repassado pelo que está no balanço, e com esses primeiros dados, sem a gente analisar os dados realmente disponíveis, as bases de dados, né? Só com um demonstrativo. O Estado deixou de repassar para os municípios a bagatela de 16.304.000, só desses dois tributos, dessas duas partilhas. Aí, somando com os primeiros meses, já se vão aí 20 e poucos milhões de reais. Então, mas vamos pegar aqui um valor repassado a menor com esses dois tributos anualmente. E com base apenas nessas informações, sem a gente prospectar as bases de dados. Nós já identificamos aí uma quantia significativa, né, da ordem de 16 milhões por ano, que se você multiplicar isso por 5 anos, se for a prescrição do Código Tributário, que há quem acha que não a prescrição é de direito financeiro, então você tem aí um valor, um montante bastante significativo a recuperar. Bom, a gente, olhando os balanços, nós identificamos algumas coisas assim estranhas também, né? Aqui, no caso do IPVA, nós verificamos que existe uma lacuna aqui nessa coluna, que é a coluna de quê? Do valor executado. A primeira é o valor orçado, e ela está lá, tem lá os valores, e aqui tem o valor executado. E o que quer dizer, o que colunas são essas? É exatamente os impostos, as multas, ok? E o chamado multa de IPVA estadual e multa de IPVA municipal, ok? Era para estar ali. No executado,
o valor que deveria ter sido repassado aos municípios. Está até no orçamento, tem previsão para isso, mas não está no executado. Significa que o Estado não recebeu um só centavo de multa, de IPVA, o que o valha, né? Também juros de mora, não houve atraso, ninguém pagou IPVA atrasado no Estado do Rio Grande do Norte no ano 2019. Ok? Essa é a questão. O balanço que o Estado está dizendo aqui, o governo do Estado está dizendo no seu balanço de 2019 que nenhum cristão no Rio Grande do Norte atrasou IPVA dos seus veículos. Certo? E por isso não repassou os municípios. Eu acho que nesse nosso grupo aqui agora, nós estamos com cerca de 50 pessoas aqui conectadas, eu acho pouco provável que não tenha algum de nós que não tenhamos tido algum atraso no IPVA, porque isso é uma prática, é uma coisa muito comum de acontecer. Né? Não chega a ser uma prática, desculpa, mas é uma coisa muito comum de acontecer. Então, cadê o seu juro e a sua multa que você pagou por atraso do seu IPVA? Ela deveria estar aqui. Não está zerado. Ok? Então, isso, estou dizendo que isso está... O que é que quer dizer isso? Quer dizer que a gente precisa olhar, perguntar, procurar saber o que é que está acontecendo. E, por acaso, esses valores zerados está exatamente onde diz que é o repasse para o município. Mas isso não acontece só com o IPVA. Acontece também com o ICMS, ok? E olha aqui, acontecendo a mesma coisa. Multa de ICMS estadual e multa de ICMS municipal. Previsto orçamentariamente, tá aí 7 milhões e 600 e pouco. Executado no ano, 0. De novo, ninguém no Rio Grande do Norte atrasou ICMS, nem foi multado pelo ICMS, porque aqui está zerado, ok? Então, são lacunas que precisamos verificar. Bom, nós falamos sobre as distorções já identificadas no que diz respeito ao repasse do Estado para municípios. Agora vamos falar um pouco sobre distorções já detectadas em relação à distribuição desse repasse entre os municípios. Exemplos. Possíveis distorções, aliás, né? Possíveis distorções. Aqui ainda não são as detectadas, aqui são as possíveis, desculpe. Depois a gente chega nas detectadas. As possíveis. Valor adicionado de operação constatadas em ação fiscal. Ou seja, há uma ação fiscal, levantou-se um montante nessa operação, mas isso não contou para o valor adicionado daquele município. O município onde isso aconteceu perdeu de ter o seu índice um pouquinho maior, de receber um pouquinho mais de dinheiro, porque este tipo de situação não é contabilizado. Muito provavelmente, pelo que a gente tem levantado, isso não está sendo contabilizado, que é um erro. E, às vezes, tem valores altos aí dessas operações de ação fiscal, valores altíssimos. Empresas grandes, que tem alguns municípios que têm operações altíssimas, mas não é informado. Energia elétrica comprada no Mercado Livre e a autogeração de energia elétrica. Você sabe que hoje nós vivemos essa realidade. Hoje você só não é obrigado mais, as empresas, principalmente, a comprar energia só da COSERN. Elas podem comprar no Mercado Livre. Existe o Mercado Livre de energia e existe também a autogeração de energia, né? Existe a geração solar, existe aquelas placas que se instalaram, enfim. Isso é uma coisa crescente. Né? E essa compra do Mercado Livre é uma coisa que não é muito comum, a gente não ouve muito falar, mas isso está acontecendo fortemente, principalmente nas empresas. Ok? E esses valores são atividades econômicas, devem constar, mas não pela forma como é feita, hoje não é, ao que tudo indica, não está constando. Operações realizadas em feiras, exposições, estabelecimento de temporada, hotéis, etc. Mesma coisa. Notas fiscais avulsas emitidas pela Secretaria de Tributação também não estão contabilizando, ok? No índice, nós estamos falando aqui do índice de participação dos municípios, do que deve constar para que cada município tenha um índice real, né, correto. Item 5º, operações realizadas porta a porta, o chamado marketing direto, também é uma coisa muito comum, principalmente no interior, e isso não está sendo considerado. Operações com mercadorias depositadas em armazéns geral ou depósito fechado, mesma coisa. E, por último, operações com produtores rurais, pessoas físicas, fazendeiros, pessoas criadores de gado, etc., também, que não consta aí. Ainda das chamadas possíveis distorções.
na distribuição do repasse entre os municípios. Aqui algumas coisas que a gente trouxe para exemplificar algumas coisas estranhas que a gente tem observado no comportamento dos índices atribuídos aos municípios ao longo dos últimos tempos, né? Diferenças e mudanças bruscas no índice de participação dos municípios. Teve cidades que cresceram 2 bilhões de valor adicionado de um ano para o outro. 2 bilhões, não estou falando milhões, não, são 2 bilhões de reais. Teve cidade que teve um valor adicionado a maior de um ano para outro, na casa de 2 bilhões de reais. Quais foram essas cidades? Vamos levantar. Nesse momento, a gente só pode dizer que tem cidades no Rio Grande do Norte que teve, pelo que está informado no índice, na definição do seu índice, uma mudança, um crescimento de um ano para outro de 2 bilhões de reais. Ok? Tem municípios que cresceu de um ano para outro, né? Um deles cerca de 7.000% e outro 2.500%. Ok? Estou dizendo que está errado? Não. Estou dizendo que está certo? Também não. O que é que eu estou dizendo? Que isso é uma possível distorção que pode estar havendo, um erro de cálculo, alguma coisa, que precisa ser verificado. Ou não, pode ser um município que não tinha nada e, de repente, ganhou um parque eólico e aumentou a sua atividade e ele disparou. Perfeito, tudo bem, é normal, mas por que não checar, verificar, né? Dar por luzes sobre isso, para ver se é só isso mesmo, ok? Outro, quando eu digo município, não é porque eu seja contra o município crescer, não, ao contrário, todos nós queremos, mas o que eu estou dizendo é que quando um município faz um movimento como esse, todos os outros perdem, é dinheiro a menos, né? O bolo é um só, quando a fatia de um aumenta, a dos outros diminui, simples assim, é matemático. E como a Federação dos Municípios representa o conjunto dos municípios, ela está preocupada em defender o interesse do conjunto dos municípios, né? Principalmente com justiça. Conjunto de 20 municípios do RN que cresceu, teve um grupo de 20 municípios do Rio Grande do Norte que cresceu, todos eles, 40% de 2017 para 2018, em plena crise econômica. Pode ser que isso tenha acontecido, ótimo, maravilha, parabéns. Mas se isso for alguma distorção, precisamos verificar. Repito, nada contra os municípios terem crescido, ótimo, parabéns. Mas se eles crescerem de maneira incorreta e tirou dinheiro dos 140 outros municípios, aí tem algo errado, tem algo injusto, né, acontecendo. Bom, entre a divulgação do índice provisório e o índice definitivo do valor adicionado do Rio Grande do Norte, no ano passado, 2019, o Estado do Rio Grande do Norte cresceu 6,3 bilhões de reais. Você acredita nisso? Eu também não. Olha só, pelo que foi divulgado no edital de divulgação dos índices da Secretaria de Tributação, no dia em que houve a divulgação do índice, do chamado índice provisório, que acho que terminou sendo em setembro, por aí, e depois, quando saiu a publicação do índice definitivo, o Estado teria, pelos dados publicados, o Estado teria tido um crescimento nesse intervalo de 6,3 bilhões de reais. Claro que isso não aconteceu, claro que isso foi erro, foi falha. E por que é que erros acontecem? Por que é que isso acontece? Porque erros acontecem. E cabe a quem é prejudicado por esse erro trabalhar para que ele não aconteça. E como é que você trabalha para um erro contábil, financeiro, numérico não aconteça? Fazendo uma coisa chamada conferência, fiscalização, vigilância, acompanhamento. Dito isso, vamos falar aqui sobre os próximos passos, né? Já verificamos os problemas, como é que pode ocorrer, os que inclusive já estão ocorrendo, e diante disso, o que é que nós vamos fazer? Primeiro, o presidente da FEMURNE nos encomendou um conjunto de documentos, de minutas e requerimentos do Estado, da FEMURNE para o governo do Estado. Para quê? Pedindo auditoria e pagamento de valores repassados a menor. Vamos auditar isso, vamos levantar essas informações, verificar o que é que deixou de ser pago e vamos pedir que seja pago. Ah, mas o Estado está em crise, não vai ter como pagar esses montantes. Eu sei, todos sabemos, né? E acho que a questão, como se diz aqui, não é nem de governo para governo. É uma decisão do presidente da FEMURNE, é uma decisão do conjunto dos prefeitos,
né? Se vai encontrar um caminho, uma facilidade, um parcelamento, ou se isso vai terminar indo para a justiça, não sei. Aí é com vocês, é parte os senhores são os prefeitos, os presidentes, os dirigentes, os gestores é que vão decidir como isso vai ser feito. Nós apenas apresentamos informações. Vamos pedir o que mais? Vamos pedir também o acesso às bases de dados e informações complementares. Ok? Vamos pedir acesso às bases de dados. Esses dados que estão disponíveis, que podem nos ajudar muito, né? Que vão dar clareza a todo esse movimento de repasse do Estado, de apuração do que entra, do que não entra, do que é feito, do que não é. Esses dados que estão disponíveis, nós vamos pedir acesso a eles, com base na Lei 63, certo? E esperamos que o Estado, está aqui a senha, FEMURNE, está aqui os dados, usem, abusem, baixem, processem, façam os cruzamentos, façam as checagens, as verificações se você quiser. Está aqui um sistema, uma API para vocês terem um acesso permanente, para vocês ficarem acompanhando mês a mês, né? Essa movimentação, não tem nada a esconder. O Estado é transparente, é uma instituição pública, o município tem direito, a FEMURNE tem direito a ter todo acesso às dados. Se tiver alguma dúvida, traga, que a gente senta e olhe e vê. E é isso que a gente espera que o Estado vá fazer, né? Eu tenho convicção que é isso que o Estado vai fazer. Mas se a gente não for lá e pedir, eles não vão fazer. Eles estão muito ocupados para ir atrás da gente para oferecer isso. Mudança... nós vamos propor também mudança da regulamentação do índice de participação dos municípios, com base em uma proposta que também nós vamos levar para análise da FEMURNE. Por quê? Porque, primeiro, essa regulamentação ela praticamente não existe. Ela tem uma referência na lei, aquela lei 9.277, que diz como tem também uma referência na lei 63, mas ela precisa ter uma regulamentação mais detalhada, né? Como é que é feito esse índice? Se o índice estiver errado, quem é que julga o erro? Quem é que recebe a impugnação? Existe um conselho de acompanhamento, os municípios, os prefeitos têm participação nesse conselho. Esse índice ele é pelo informativo fiscal, esse informativo fiscal ainda está funcionando, a Secretaria de Tributação ainda usa esse informativo fiscal com valor fiscal, ou ele está servindo apenas para a composição desse índice? Que tal se a gente largar esse informativo e passar a usar as bases de dados da nota fiscal eletrônica, da escrituração digital, como os outros estados já estão fazendo? Então, é isso que nós vamos pedir para mudar na legislação, para que, a partir daqui, os índices de participação dos municípios sejam corretos e imunes a erros. Sejam vacinados contra erro, contra falha, contra esperteza e tudo mais. Implantação da comissão deliberativa do IPM com participação da FEMURNE, né? Vamos pedir que o Estado implante, crie um conselho, um comitê, uma comissão, alguma coisa, para tratar das questões do índice, né? E para que permita acompanhamento. Eu acho que o Rio Grande do Norte é um dos poucos estados em que isso não existe, ok? E, uma vez que existe, a participação dos prefeitos, representados pela FEMURNE. Tenha lá pessoas da FEMURNE participando dessas questões. Não só para acompanhar, fiscalizar, verificar, mas também para decidir, por isso que o termo deliberativo, por exemplo, quando ocorre um questionamento entre um índice de um município impugnou, né? Quem é que julga isso? É um técnico? É um coordenador? Quem é? Um auditor da Receita? Quem é ele? Ele tem esse poder de fazer esse julgamento? Ele usa o livre-arbítrio, usa critérios, usa parâmetros? Quais são os parâmetros? Quais são os critérios? Isso precisa existir. Não dá para ser como está. Porque senão alguém vai dizer, eu quero, aumenta o meu aí, diminua de fulano, aumenta e tanto. Pronto. Não tem ninguém olhando. Ainda sobre os próximos passos, processamento dos dados obtidos, vamos trabalhar o processamento dos dados obtidos para apuração das divergências, vamos implantar um sistema de monitoramento permanente com esses dados, com uma plataforma, né? Até mesmo um aplicativo que os municípios fiquem, os prefeitos, secretários de tributação, etc., fiquem com esse aplicativo vendo, né? A máquina registradora rodando ali, girando, quanto entrou, quanto não entrou, quanto recebeu, o que foi que chegou esse mês, e conferindo se isso bate com o que você está vendo no seu extrato bancário. Ok? Porque se a gente vai ter acesso à base de dados,
nós podemos disponibilizar esses dados de forma tratada em uma plataforma que você pode acessar pelo computador ou até mesmo em um aplicativo que você fica no seu celular vendo, né, a todo instante, sempre que precisar, sempre que quiser, informações como quanto é que o Estado arrecadou, quanto é que foi repassado, quanto não foi, etc. Quanto é que foi de multa, quanto é que foi disso, foi daquilo, ok? E uma informação importante, atenção, senhores prefeitos e prefeitas, uma informação importante, nós previmos incluir nessas informações, nesses dados, a atividade econômica do seu município em tempo real, mês a mês, ok? Para que isso? Porque você vai poder saber se há uma tendência do seu índice para o próximo ano crescer ou cair. Seu município está tendo maior atividade econômica ou está tendo menos? Por que isso é importante? Não só pela informação, mas porque vai lhe dar poder de reação, vai lhe dar chance de reagir. Opa, fiquei preocupado porque eu vi que nos 3 meses agora, 2 últimos meses, a atividade econômica, as vendas no meu município estão caindo. E se continuar desse jeito, quando for no próximo ano, o meu índice de participação do município vai diminuir. Eu vou ter menos dinheiro. O que é que está acontecendo? O que é que eu posso fazer para alterar, para mexer nisso? Vou oferecer algum incentivo para trazer mais empresas, vou conversar com as empresas, vou talvez até redirecionar as chamadas compras governamentais do município para dentro do município, para que isso volte em forma de maior participação de ICM, de ICMS, entendeu? Então, você pode fazer a gestão, vamos assim dizer, por assim dizer, da atividade econômica do seu município. Se você vê que ele está caindo, você ainda pode ali se mexer. Você não precisa esperar terminar o ano e entrar no próximo ano para só então saber se o seu município cresceu ou se o seu município diminuiu. Você pode ver isso acontecendo em para e passo e, com isso, poder tomar uma atitude, fazer alguma iniciativa, tomar alguma iniciativa para melhorar essa situação, essa realidade. Então, isso também é um dado muito relevante. Também vamos fazer análise do impacto dos benefícios fiscais concedidos pelo Estado. Eu sei que a FEMURNE fez um grande trabalho, em relação ao PROED, que resultou numa compensação dada pelo Estado aos municípios, uma negociação que foi feita, né, depois de muitas inquietações, muitas tensões, né? Mas nós vamos estamos realizando também, incluímos nesse nosso trabalho, uma análise do impacto desses benefícios fiscais. Se realmente os 2,5 milhões que foram negociados estavam de bom tamanho, ou ficou abaixo do que deveria ser, ou que, enfim, para que o município, não é para o município ir para cima do Estado, brigar por isso ou por aquilo, não. É para o município saber ter a real. E, com base nisso, tomar a decisão que tiver que tomar. E não ficar, às vezes, ou agindo no achismo, não estou dizendo que isso tenha acontecido, mas, geralmente, como você não tem acesso aos dados, é isso que termina acontecendo, ou que você fique numa mesa de negociação em que apenas uma parte sabe a informação. O dado tem os dados, e o outro não tem. Aí você tem que trabalhar com os dados de quem está no outro lado do balcão. Que esse que está do outro lado do balcão, no caso, o Estado, é que diz, não, esse mês a arrecadação foi tanto, vocês estão deixando de receber tanto, não, esse impacto fiscal foi tanto, não é o que vocês estão falando, não é o que disseram, é tanto. Bom, vamos ter isso na real? Vamos. Já que a gente vai ter acesso aos dados, espero que tenhamos, nós temos como apurar isso em nível real. E aí os senhores assessores que apoiam a FEMURNE nessa área tributária, nas discussões do PROED, ou nas prefeituras, alguns, inclusive, que fizeram levantar informações para, vamos dizer assim, para a imprensa, ótimo, isso é muito bom, isso é o poder de todo mundo, e a gente, então, vai, nesse caso, se integrar com esses assessores que cuidam desses assuntos para a FEMURNE e para os municípios, né, para oferecer a eles também dados, informações, base de dados, tratamento de dados, para ajudá-los nesse esforço, na medida que eles assim o desejarem. Quais são os benefícios fiscais que serão abrangidos por esse trabalho? O PROED, a Lei 10.640, o regime atacadista, que é o de 2011, o decreto 22.199, e também as isenções dos parques eólicos, que é um convênio com o CONFAS-ICMS, o convênio ICMS 101 de 97, ok? Tem outros regimes, mas nós não incluímos para não ficar exaustivo, não ir além do que a gente pode entregar. Isso é o que nós nos comprometemos. São com esses 3 regimes aqui. Nós vamos analisar, avaliar o impacto deles.
Também vamos avaliar boas práticas adotadas em outros estados, fazer o benchmarking, como se diz. Fazer análise e a proposição de ajustes na legislação, na própria Lei 7.105, na Lei 9.277, no Decreto 13.640, nos anexos 60, 61, 62 do Regulamento do ICMS do Rio Grande do Norte, na Portaria 051/2018 da Tributação de 2018, a Orientação Técnica FD011, ok? E na Lei do FECOP. Ou seja, vamos propor eventuais ajustes nessa toda essa legislação, mas sobretudo na lei, sobretudo não. Aí aqui tem uma questão que é política, de quem? Dos prefeitos, com quem? Com o governo do estado. FECOP, por isso que ele está em amarelo aí, que eu vou deixar no ar para vocês avaliarem. FECOP é o Fundo de Combate à Pobreza, que foi uma criação na Constituição lá para 2003, me parece. Rio Grande do Norte foi criado ainda no início do governo Dilma, do qual eu participei em 2003, e ele diz o seguinte, a lei do FECOP: vou acrescentar 2 pontos percentuais do imposto do ICMS cobrado de algumas atividades econômicas, bebida, perfume, cigarro e outras mais, certo? E este dinheiro eu vou botar num fundo para bancar programas de combate à pobreza, o leite, o restaurante, as cestas básicas, a coisa da corte de terra, que é feito hoje pelo Estado, né? E algumas coisas mais, ok? Isso é o FECOP. Agora, o FECOP tem um dispositivo que diz o seguinte, que estes 2% acrescidos no ICMS não são partilhados com o Estado, aliás, com as prefeituras. Esses 2% não são partilhados com as prefeituras. É só para o Estado. ICMS? Mas o ICMS não é para ser partilhado com as prefeituras? Momento. Encontrei isso na internet. Opa. O ICMS não é para ser partilhado com as prefeituras? Mas esses 2% que foram acrescidos para esse fundo, não é por quê? Porque a lei que o criou e o dispositivo constitucional, a emenda constitucional que o criou, disse que não era. No caso, a lei aqui no Estado, aliás, disse que não era. E a Constituição, a emenda constitucional que o inseriu na Constituição, diz que é possível os Estados assim fazerem. É possível, eles permitem que os Estados assim façam. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É que pode ser que os municípios vejam aí uma possibilidade de participar deste FECOP, desse fundo, e 25% desse fundo ir para os municípios. Por quê? Porque o município também tem pobreza. Porque as prefeituras também podem criar o seu fundo de pobreza, se for o caso, não é? Às vezes a pobreza até bate a porta primeiro da prefeitura, só depois chega no Estado. Então não é nada fora do normal se o município disser, olha, eu quero alterar a lei estadual que criou o FECOP para determinar nela que dos 2% que foram acrescidos no ICMS, que fica com o Estado, 25% vai para os municípios, assim como ocorre com o ICMS. Primeiro, por uma questão de partilha, de princípio de partilha fiscal tributária de receita pública. Segundo, porque o município também tem pobreza. Se o objetivo é combater a pobreza, quem mais combate a pobreza que os municípios estão lá na ponta? Ok? Então, essa é uma possibilidade, mas a questão é uma decisão política, né? Não é técnica, não é contábil, não é jurídica, é política. O que o jurídico diz aí é só que, realmente, do jeito que está hoje, os municípios não têm direito, né? A gente até pesquisou, foi a fundo, verificou, e realmente a Constituição diz lá que é permitido aos estados criarem o fundo e determinarem que este fundo não é partilhado com os municípios. Se o Estado quiser mudar a lei, aí é uma decisão do Estado. Então, a federação pode ir na Assembleia, sensibilizar os deputados para fazerem isso. Isso vai fazer o quê? Vai diminuir um pouco a receita que o Estado tem desse fundo. Isso vai para os municípios. Ok? Quanto é esse fundo? Rapaz, é coisa de 150, 160, ele é crescente, né? Milhões por ano. Ok? Então, 25% disso é um valor significativo, que pode fazer uma diferença, pode, se for o caso, até criar um belo de um fundo de combate à pobreza, de atendimento às pessoas mais carentes no município, com os programas sociais que os prefeitos devem ter. Bom, estamos terminando, eu sei que o tempo está
bastante avançado, já quase 1h30. Já estamos com 1h30, o que pretende Então, o que é que nós pretendemos com o estudo? Modernizar a sistemática do índice, modernizar, atualizar, mudar a sistemática de definição do índice de participação. Pretendemos corrigir e coibir falhas estruturais. O que é que a gente chama de falha estrutural? É uma coisa que ocorre, que sempre foi assim, que nunca ninguém questionou, que toda a vida... Olha, o Estado é cheio disso, ok? Eu já fui secretário do Estado quantas vezes? 5 vezes, né? Desde 1994. Até agora, a última vez, em 2018. Então, o Estado, toda vez que a gente assume um lugar, que pergunta, isso aqui, por que é desse jeito? Não, porque sempre foi. Não, porque nunca ninguém questionou. Não, porque é o costume. Então, essas chamadas falhas. Então, eu não vou nem chamar de falha, eu diria que é vício estrutural. Então, existem vícios estruturais que precisam ser corrigidos. E esse é um dos objetivos. Oferecer elementos para os municípios apurarem e recuperarem perdas junto ao Estado. Oferecer elementos para os municípios apurarem e recuperarem perdas junto ao Estado. E oferecer elementos para os municípios apurarem e recomporem perdas por erros no índice, entre eles. Certo? Rapidamente, como é que é nos outros estados? Nós estamos falando do Rio Grande do Norte. E os outros estados, como é que eles estão nessa questão toda? Como é que está essa situação lá? Vamos pegar os exemplos. Primeiro, a maioria tem, ou boa parte deles tem, índice IPM com base na EFD, que é a Escrituração Fiscal Digital, né, que é o expediente fiscal, e com base na nota fiscal eletrônica. Não se usa mais esse informativo fiscal enviado pelas empresas, pelos contribuintes. Eles trabalham já com base, linkado com a base de dados do EFD e da nota fiscal eletrônica. Eles têm já comitê deliberativo do IPM com participação dos municípios. Eles têm manual regulamentado e regulamentando essa relação de índice de participação dos municípios na Receita do Estado. E eles dão acesso aos dados. Então, isso não é anormal. O que nós estamos pedindo é apenas que a gente faça o que outros estados já fazem, né? É o que está na lei e já é prática. Certeza? Certeza. Está aqui um exemplo. Paraná, Manual de Índice de Participação dos Municípios, versão 2019. Paraná, site da Secretaria da Fazenda. Está aqui, ó. Município, certidão, índice de participação, repasse financeiro, orientação dos prefeitos, CFLPs, que são os códigos fiscais que devem ser utilizados, inclusive, para resolver problemas de classificação dos produtos, o que entra e o que não entra no índice, né? Norma de procedimento fiscal conjunta e por aí vai. Então, está aqui um site da Secretaria de Fazenda que você encontra toda essa transparência, todas essas informações, todas essas ferramentas para realmente se fazer um acompanhamento. O Estado aqui no Rio Grande do Norte, se a gente entrar agora mesmo na Secretaria de Tributação, e aí eu não quero fazer nenhuma crítica à Secretaria, eu estou dizendo que isso é uma coisa que vem de governos e governos, entendeu? Não é da atual gestão. Você vai ver lá um ícone bem grande, destacado, chamado Transparência Fiscal. Quando você clica nele, aparece uma tela em branco com a seguinte expressão: em breve. Ainda da Secretaria do Paraná, está aí, ó, acesso às bases de dados, até arquivo Banco do Brasil, ou seja, até os arquivos que vão para o Banco do Brasil, os municípios têm direito a ver. Não, mas não é só o Paraná, está aqui outro exemplo, Rio Grande do Sul. O índice de participação está aqui todo ferramental, as informações, os dados, o manual, o roteiro de impugnação eletrônica do IPM, né? Então é isso. Quais são os instrumentos que nós estamos utilizando nesse estudo? Para terminar, legislação em vigor, metadados da movimentação econômica das empresas, contribuintes ou isentas, metadados de arrecadação de ICMS estadual, metadados de recuperação da dívida ativa de origem tributária, metadados das transferências da cota parte do ICMS. E, com isso, nós vamos entregar esses produtos. Estudo com análise da conformidade geral das transferências de ICMS para os municípios. Produto 2, relatório quadros analíticos e sintéticos com valores absolutos relativos à transferência de ICMS. E o 3, relatório de recomendações e iniciativas com minutas de proposições dos municípios, com fundamentação técnico-contábil, com produção de evidências, para respaldar eventuais medidas administrativas ou judiciais, se necessário. É isso. Muito obrigado
Passo aí para o presidente. Desculpe a demora. Tudo bem, Wagner? Muito cansado? O trabalho é estimulante, está ótimo. Uhum. Veja bem, eu quero dar agora já boa tarde, né, para você e para todos os colegas que estão presentes nessa sala. A gente agradece inicialmente a sua disposição em fazer esse trabalho conosco, né, para expor isso aí para os municípios. Todos nós prefeitos e secretários de tributação, secretários de finanças, de planejamento, todos sempre tivemos uma ideia de que o ICMS do Estado, a arrecadação estadual e repasse, distribuição para os municípios, sempre foi uma caixa preta, né? Um ambiente muito fechado, e que o acesso aos municípios ainda é insuficiente, e também o interesse da maioria dos prefeitos, também dos nossos gestores, também não foi tão assim aprofundado, não foi tão forte. E dos últimos, acho que 2 anos para cá, nós começamos a perceber que poderíamos avançar nisso aí, e os colegas prefeitos, gestores, sinalizaram a favor de que a gente preparasse uma consultoria, um contrato de consultoria, e nós nos remetemos a você, a sua equipe, o seu escritório, para a gente fazer esse trabalho. Então, hoje nós estamos apresentando esse trabalho para os colegas, né? E esperamos que nós possamos, nesses próximos dias, falar mais sobre isso. Eu sei que já estamos aproximando aí a 2 horas de trabalho, mas a gente deixa aqui, talvez, algumas falas rápidas, mas eu gostaria também, Wagner, já que hoje é quarta-feira, estamos aproximados aí a 2 horas, alguém pode falar um pouco sobre o assunto, né? Conversar com você, fazer algumas interrogações, mas se você permitir, a gente poderia também marcar uma nova data para um novo encontro, e a gente teria mais tempo também para conversar sobre o tema. Você também teria tempo com o escritório de evoluir, né? De evoluir também com esse trabalho, e se você permitir, na próxima, por exemplo, quarta-feira, né, daqui a 8 dias, a gente se reúne novamente, trazer um trabalho mais aprofundado, trazer mais dados, a gente também amadurecer mais a ideia sobre o tema, né, e você repassando algumas informações, a gente colocaria no grupo, né, no grupo dos prefeitos, e a gente ia montando uma teleconferência, uma telereunião, um teletrabalho juntos para a próxima quarta-feira. Mas hoje, se alguém ainda quiser dizer alguma coisa rapidamente, a gente, se você permitir, a gente reserva aí mais um período aí, talvez de 15 minutos, para a gente conversar com alguém, se tiver interesse. Senão, a gente voltaria na quarta-feira, se você permitir, no mesmo horário, para a gente conversar sobre esse tema com mais profundidade. A gente parabeniza, pelo menos como presidente da FEMURNE, nós parabenizamos já o trabalho que foi iniciado. O direcionamento, a linha editorial desse trabalho para todos os colegas prefeitos é essa, e eu acredito que isso vai dar uma satisfação aos nossos gestores e vai também nos dar muito subsídio para montarmos a nossa plataforma de reivindicação dos direitos dos municípios junto ao governo do Estado com relação ao ICMS, quota parte dos municípios. E tem outra coisa aí que você falou, que é a questão das isenções, né? Das isenções que aconteceram através de decretos. Lá na frente, com certeza, talvez num futuro bem próximo, nós iremos trabalhar também as outras isenções que foram por decreto.
PROED já se transformou numa lei, que, na verdade, o governo do Estado não está ainda cumprindo pontualmente, né, com o que tem de direito para repassar para os municípios. Houve uma sinalização agora no mês de junho, estamos aguardando agora no mês de julho, né, o governo prometeu nos dar uma cota atrasada e uma cota do mês atual, vamos aguardar, né, e ver se é cumprido. Mas tem outras isenções, por exemplo, na carcinicultura, né, o decreto de isenção, é um decreto, na questão do sal, é um decreto, na fruticultura, é decreto. Então, vai chegar um momento de nós termos que, novamente, sentar com o governo, com a Assembleia Legislativa, com esses setores produtivos, para também transformar isso em lei, porque esses benefícios, na verdade, são muito bons para alavancar o desenvolvimento do Estado nesses setores, nesses segmentos, mas também, como já você citou, são benefícios, mas são retiradas de recursos também para os municípios. Tem os municípios que têm esse setor, têm essa produção dentro do território municipal, e tem os municípios que não têm muito, não tem nenhuma produção dessa no seu município. Então, a gente tem que ver também qual é o custo-benefício, qual é o benefício e o retorno disso para esses municípios. Isso vai ser conversado também futuramente. A gente está apenas aqui clareando. Eu quero aqui dizer a você que a gente agradece pela atenção, né? Se tiver algum colega prefeito que queira conversar aí rapidamente, aí, 3 minutos, 2 minutos, 3 minutos, em torno aí de a gente ficar 10, 15 minutos conversando, se alguém sinalizar para você, Wagner, que está administrando a reunião, a telereunião, eu queria que você nos desse essa oportunidade. Se não, você pode marcar, se for possível, para a próxima fazermos mais outra reunião dessa. Hoje é quarta, daqui a 7 dias, hoje é dia 8, né? 8 e 7, 15, dia 15, né? Teríamos uma nova reunião dessa e aí a gente abriria mais a voz para os colegas. Tá bom, Wagner? Ok. Eu me coloco à disposição, né, para quarta-feira, sem problema. Acho que é melhor até para a gente até lá amadurecer mais as informações, as ideias, e a gente já partir para alguma discussão sobre os próximos passos. Mas também agora, se precisar, eu vi que o prefeito Amazã Pois não. fez aí levantou a mão aí ele está aí tá no ar. Pois não, prefeito. Boa tarde, está me ouvindo? Estamos ouvindo, só não estamos lhe vendo. Tá certo. Mas o que importa é a voz. Muito obrigado pelo espaço, parabéns a você pela explanação, parabéns à FEMURNE, ao presidente Naldinho, por essa iniciativa, e um abraço a todos os prefeitos. Eu tenho só uma pergunta que não sei se está certo ou se está errado o que acontece com o meu município, de forma que eu queria fazer essa pergunta. Se você não tiver a resposta agora, pode trazer na próxima reunião. É que o município de Jardim do Seridó, coincidentemente, ele recebe exatamente igual a Acari, a cidade de Acari. Eu não quero dizer que eu tenho direito a mais ou a menos. O que eu quero dizer é que me chama a atenção, já que, pelo que eu entendo, pelo pouco que eu entendo, essa arrecadação do ICMS é de acordo com a produtividade de cada município. Então, por que é que o meu município, o Jardim do Seridó, recebe exatamente igual a Acari, inclusive os centavos? Eu acho que é uma coincidência estranha. Não é impossível de acontecer, porque os índices são atribuídos, né? É possível que um índice de um município coincida com outro, mas a rigor não é muito normal, não. Você tem razão em estranhar. É uma coisa que seria bom verificar com calma. Pronto, então é isso que eu queria só colocar, porque eu já perguntei a várias pessoas e não tenho a resposta. Quando a gente tiver, Amazon, quando a gente tiver o acesso aos dados que vai ser solicitado aí por Naldinho, pelo presidente, aí nós podemos, por exemplo, verificar isso, porque pode ter sido realmente uma repetição de um dado numa planilha que levou a isso, entendeu? A coincidência é muito grande, assim, é possível acontecer? Mas é uma coincidência grande. São cidades, apesar da mesma região, mas são cidades diferentes, cada um tem uma atividade, entendeu?
Com certeza. Pode até ser próximo, mas exatamente o valor é Os estranho. centavos e todos os repasses, todos os que eu conferi são exatamente iguais os centavos. Isso me chama muita atenção. É verdade. E faz sentido a sua estranheza. Rivelino, prefeito de Patu, levantou a mão aqui. Deixa eu ver se eu acho ele. Não, já baixou. Talvez eu já não tenha mais. E somente ele. Então, temos... Ainda tem alguém para participar? Wagner de Góes. Valdemar, deve ser nosso colega prefeito de Poço Branco, Valdemar de Góes. Ok. É isso? Tem alguma... Tem algum áudio aberto, né? Vou desabilitar aqui a fala. Uhum. Apareceu alguém mais sinalizando? Sim, só esse. Coloquei na tela. E Ludmila entrou aqui. Alô? Boa tarde. Boa tarde, Wagner. Boa tarde, Naldinho. Prefeita Ludmila de Rafael Godeiro. Eu gostaria só... Está escutando, Wagner? Sim. Eu gostaria só de sugerir a mudança do horário. 11 horas é um horário bem complicado. Eu acharia melhor sugerir a próxima reunião às 15 horas, no final de tarde. Eu acho que seria mais tranquilo para os gestores, mas é uma sugestão. E queria parabenizar também a Naldinho e a você. Eu achei extremamente importante a reunião, certo? Estou assistindo desde o começo. E eu vi que está sendo gravada. Eu queria saber como eu posso ver novamente, porque eu fiquei com algumas dúvidas e eu não tinha como parar. Tá. Então, se puder mandar através do e-mail, para que a gente possa ver, porque eu tenho a mesma questão de Amazon. Eu já observei que o meu município entra os mesmos valores de outra cidade. E é uma coisa que eu já venho questionando há algum tempo e também a tributação não responde, entendeu? Então, obrigada aí, era só isso a colocação que eu queria fazer. Ok, eu vou encaminhar para você o link para acesso à gravação. Peço aí, passo para o Adalto e ele disponibiliza. Obrigado. Ok, obrigada. Um abraço. Outro. Prefeito Rivelino. Está sem som aí, Rivelino. Resolver agora. Agora chegou Pronto. aí, tá ouvindo? Ok. Tudo bom, Wagner? Tudo bem, prefeito? Naldinho aí, um abraço. Tô feliz, viu, Naldinho? Porque Wagner, nós começamos junto na Rádio Centenária, eu olho para ele agora, ele tá mais velho que eu, ó. Tu mostra que o dinheiro... Questão de cabelo. O cabo liso não perde cabelo, viu? Perde cabelo, acaba que tem dinheiro que vai quebrar a cabeça. Mas, Wagner, rapidinho. É só uma observação, é o seguinte. Vou citar um fato concreto para saber se a gente tem outros. No governo passado, teve uma Assembleia Legislativa, ela aprovou uma negociação de um débito da Petrobras. Não sei se vocês lembram desse episódio. Que uma multa, um débito que a Petrobras tinha com o Estado, e foi aprovado um projeto lá que reduziu esse débito. Eu acho que na época foi 75 milhões, alguma coisa assim. Lógico que o percentual disso aí, hein? Uma compensação, não sei. Eu sei que o percentual disso aí era dos municípios, lógico, os 25%, lógico, dos municípios. E aí eu lembro que na época a FEMURN pegou na Secretaria de Tributação, divulgou o valor de cada município, certo? E isso foi março ou foi abril de 2018, se eu não me falha a memória. E aí, tipo, saiu a previsão do meu FPM, 192 mil. E eu tinha 38 mil para receber desse projeto que a Assembleia lá aprovou. Quando terminou o mês, eu tinha recebido 172 geral. Quer dizer, a minha previsão mensal de ICMS era 192. Eu tinha mais 38 para receber do projeto lá, que tinha da Petrobras, e fiquei recebendo 172. Quer dizer, vamos dizer que 172, a previsão era 192, caiu 20 mil, vamos dizer, um exemplo. E os 38? Então a gente sempre questionou
também os refis que o Estado faz. Aí isso aí não tem, que eu não vi o refis aí naquelas possíveis repasses não efetuados. Né? Então, assim, o Estado faz já teve um também em 2018, teve o refis e a gente não percebeu o ICM da gente crescer. Né? Verdade? Em alguns casos até foi menor. Então, são pontos assim que eu queria também deixar aqui para que nessa análise aí você também pudesse... Ok. Primeiro, nós não tivemos refis em 2019, por isso que ele não entrou aqui. Mas ele e os refis, eles são pontos a ser analisados, sim. Certo? Sempre que tiver, é importante ver como é que eles vão ser feitos. Com relação a esse da Petrobras também, isso está dentro daquelas hipóteses que nós mencionamos. Nós não fulanizamos, não colocamos nome de empresa, nem de prefeitura, nem de coisa nenhuma nesse momento do estudo, porque nós estamos trabalhando no campo das hipóteses. O acesso aos dados é que vai nos dar clareza e possibilidade de falar de maneira factual, concreta. Mas isso que você está dizendo da Petrobras, sim, faz todo sentido, é isso mesmo. O Estado, de repente, tem uma dívida de 400 milhões, ele abriu mão baixou para 100, ou fez algum outro tipo de transação, ou coisa do tipo, e termina por prejudicar os municípios, né, quando isso acontece. Eu lembro bem que lá para 2006, 2007, nós tivemos uma questão no Estado em que o Estado cobrou, a Petrobras não estava pagando aqui no Rio Grande do Norte a parcela do imposto sobre a produção de gás natural, de gás liquefeito, né, o gás de cozinha. O gás de cozinha ele pode ser produzido de petróleo ou de gás natural. E aí a Petrobras vinha produzindo ele do petróleo, que é o GLP, a partir de um dado momento ele passou a produzir do gás natural, e o tratamento tributário dado ao petróleo é diferente do tratamento tributário dado ao gás natural, porque o gás do petróleo é tributado no destino. O gás natural é parte no destino e parte na origem. Quando a Petrobras passa a produzir o GL, o gás liquefeito, a partir do gás natural, o GLGN, ele deve pagar no Rio Grande do Norte uma boa parte do ICMS, do imposto. E ele não estava pagando. Continuou pagando só no destino. E aí o Estado identificou isso, é um valor altíssimo, tive um movimento muito grande, e foi acima, foi abaixo, discussões, debates, inclusive uma das fotos que aparece aqui era eu lá, junto com a Petrobras, com a governadora, até com a atual governadora Fátima Bezerra, na época deputada federal, debatendo sobre isso com a Petrobras para receber esse dinheiro, na época cerca de 70, 80 milhões, hoje é como se fosse 200 milhões ou mais, e a gente conseguiu receber, só que esse dinheiro foi para a dívida ativa, foi pago através da dívida ativa, inscrito em dívida ativa do Estado. E uma vez que estava na dívida ativa, nessa época a classificação contábil era feita, não tinha essa segregação se era de origem tributária ou ICMS, e terminou que os municípios não receberam. Então, assim, coisas como essa acontecem desde sempre, e não é justo. Os municípios deveriam ter recebido, assim como devem receber hoje, toda vez que algum crédito tributário é pago através da dívida ativa. Mas a gente vai trabalhar esses pontos aí que você falou, Velém. Beleza, obrigado aí. Um grande abraço. E parabéns aí, Naldinho, que a gente estava reclamando tanto aí, os prefeitos cobrando aí uma assessoria no ICMS, todo dia briga lá no grupo. Eu acredito que aí aquelas dúvidas que todo mundo tinha, que as suspeitas, digamos assim, eu acho que parte agora, a gente vai agora realmente buscar a solução. Com os dados, né? Verdade. Um grande abraço, Wagner. Obrigado, Rebelão. Um abraço. Tem mais alguém inscrito, Wagner? Não, eu acho que acho que é Arinaldo levantou a mão aí, mas eu acho que ele não está ativo. Então, estamos bem. Acho que concluímos aqui. Agora a gente pode agradecer a participação de todos os presentes, né? Que foi muito importante, muita valia, com certeza muitos secretários estavam presentes também, de tributação, de finança, e vários colegas prefeitos, né? Wagner, a gente combina então, no caso a Ludmila sugeriu às 15 horas. Sim. É melhor para você também, né? Tranquilo, estamos à disposição. A parte da manhã, os prefeitos estão naquela atividade de início de dia, né? E realmente fica muito pesado para eles participarem. Então, a gente combina próxima quarta-feira, 15 horas, tá bom?
Perfeito. Combinados. Um abraço aí, uma boa tarde e fique com Deus, amigo. Muito obrigado. Eu vou disponibilizar o material aí para Adalto e ele encaminha para os prefeitos, ok? Muito bem. Um abraço. Tchau. Tchau.